Com a internet. Isso já foi no século passado. Lembras-te? Ai, acho que lhe chamei burra. Foi. Eu comecei por usar simplesmente o computador com processador de texto, pronto. E aí foi assim o primeiro. Estava com medo, eu, na altura estava a escrever uns guiões, e estava com medo de não. Sei lá, estava com medo, era uma coisa estranha. E foi ótimo. Comecei a escrever e achei fantástico, porque eu sou muito trapalhona a escrever, mas depois preciso de arrumar tudo. Então eu costumava escrever bocados e depois punha letras por ordem, criar a estrutura. Ou seja, o pensamento vem muito anárquico, mas sou muito rigorosa com a estrutura. E descobri que usando um computador era fantástico. Passava para a frente, para trás. Isto agora era no fim, não vai para o início e tal. Portanto, bom, depois o passo seguinte foi a internet. Eu, na altura, estava a dar um curso de formação e tinha uma pós-graduação. Não, era um curso de formação, mas era para gente já licenciada. E tinha um aluno que era engenheiro, que estava a começar, engenheiro informático, era assim uma coisa. E eu pedi-lhe ajuda. E lembro-me que ele me veio ajudar a instalar a internet e começou-me a explicar. E como sempre, os informáticos não sabem explicar nada. Eu acho que é uma coisa horrível. As pessoas de informática não são capazes de explicar coisíssima nenhuma. E então, ele começa-me a explicar, isto tal, e eu entrei em pânico. Bom, e nesse dia à noite fiquei sozinha em casa a experimentar e a telefonar-lhe. Eu acho que ainda não havia telemóveis. Então, que horror, ainda não havia telemóveis. Ainda não havia telemóveis. Então era por telefone fixo. E eu telefonava, e esta porcaria, isto é uma burra, são burros, isto é tudo burro e tal. Pronto, e acho que foi assim. E depois comecei no fascínio completo. Que eu não sei como é que era possível a vida antes. Como é que eu fiz uma licenciatura em História com a Biblioteca Nacional a fechar às 5h30 ou às 6 da tarde? Como é que era possível? E a partir daí já não se podia ler. Coisas assim. Sem poderes comprar livros online, não sabias o que é que havia. Ou seja, às vezes recebias bibliografia dos professores e depois para descobrir onde é que se podia ler aquilo e tal, na biblioteca da faculdade, na Biblioteca Nacional, aquilo tudo com os horários muito... Uma coisa extraordinária. Eu pensei, isto é fabuloso, pronto. E a partir daí é um fascínio completo. A ponto de, ainda há muito pouco tempo, eu ficar impressionada por esta malta não ser tão dependente como eu. E o que é que eu quero dizer? Eu jogo, faço jogos, alguns, 2 ou 3 jogos, que me descontraem bastante. Quando estou a fazer aqueles jogos, eu esqueço-me. Portanto, que são jogos de cartas, é só. O Fricel e mais não sei o quê, aquilo, para mim é ótimo. Adormeço, que é uma maravilha. Se estou com algum, dá-me logo o sono, é uma maravilha. Agora, aquela malta que não... Eu tenho uma dúvida, eu estou dependente disso. Tenho uma dúvida, o que quer que seja. Às vezes até como é que se escreve uma palavra, ou como é que... Ou um conceito mais complexo, ou o nome de uma pessoa, ou um tirateio, mas o quê? O chá, não, porque é que se põe leite no chá, ok? Esse tipo de coisa. O que quer que seja, eu vou logo esclarecer. E faz-me aflição, por exemplo, com alunos, ainda há muito pouco tempo, uma dúvida, eu dizia, mas como é que vocês... não sei. E não partem logo para saber. Provavelmente foi preciso eu passar por isto, por aquela fase de querer saber e não ter facilmente como. Sempre fui muito, muito curiosa e muito inquieta em termos de procura. E, portanto, de repente, chegou-me a internet. É o céu. É que eu diria, por dia, a quantidade
Eu, por exemplo, às vezes quero escrever um texto, eu não escrevo ideia nenhuma sem... A não ser coisas muito concretas. Mas às vezes a pessoa entra numa poética, não é? Estás a falar de um assunto concreto e apetece e vais por aí fora, pronto, e há dificuldade nem há necessidade nenhuma de estar a retrair a imaginação. Mas é preciso tornar consistente uma ideia qualquer. Então pronto, aí fico eu, não sei quanto tempo, à procura, a ver e tal, descubro coisas fascinantes e tal, para chegar depois à conclusão, ok, vou usar esta ideia. Isso, eu acho que isso não tem qualificação, porque é bom demais. É bom demais. Nunca tive medo da morte, nunca. Desde miúda, nunca me impressionou nada. Um dia morro. Não é coisa que me preocupa. Mas ultimamente, às vezes, tenho um bocadinho de pena. Porque eu acho que o que vem aí é com esta possibilidade de comunicar, porque no fundo a questão é comunicar. E nós sabemos como a comunicação é a base da nossa civilização. E se nós somos humanos diferentes dos animais, os animais comunicam, as investigações sobre, sei lá, o mundo das formigas, das abelhas, não sei o quê. Bom, e portanto, só que a comunicação deles, sendo muito perfeita, está muito condicionada à sua função na natureza. Portanto, as formigas comunicam para o mundo das formigas. Bom, nós temos a possibilidade, é assim, eu não sei se as formigas não têm a possibilidade, mas pronto. Mas nós temos a possibilidade de comunicar para o nosso mundo, ou seja, eu digo que tenho fome ou tenho sede, coisas concretas. Mas depois estas tais explosões de imaginação que nos inquietam e que a arte, digamos que é o ponto máximo disso, não é? Sem barreiras, mas que também nos ajudam a criar, depois num mundo mais concreto, a criar elementos de evolução através da memória. Nós com a memória recordamos e, portanto, nós somos os únicos animais que não partimos do zero quando nascemos, porque nós temos a capacidade de apreender e passar a um outro estádio. E quando nasce o meu filho, eu já ensino mais ao meu filho do que os meus pais me ensinaram a mim, porque por meio houve acumulação de experiências e de conhecimento que ficam na memória e que são passadas. E, portanto, uma criança que nasce hoje, se for educada, ou seja, se for conduzida para a vida através de linhas de pensamento de hoje, o que é que são linhas de pensamento de hoje? São as que já têm em conta toda a tecnologia e por aí fora. E, portanto, tudo o que é bom e mau, não podemos querer que as coisas sejam todas boas, não é? Portanto, é bom e mau. É como o vento. O vento é bom, está muito calor, ai que bom um ventinho, e pode ser mau, pode estar tudo abaixo, pronto. Mas, portanto, o dia de hoje, a realidade em que estamos, as tecnologias, aquilo que o homem, entretanto, criou. Portanto, agora é educar uma criança como se ainda tivesse nascido no século XIX, sei lá, com a locomotiva a vapor, não é? Alguma coisa está desfasada. É essa acumulação que permite uma educação para hoje. Isso não quer dizer que se esqueça que houve a máquina a vapor, porque sem máquina a vapor... Eu costumo dizer que o século XIX foi tão fascinante em termos de evolução tecnológica como hoje, o século XXI. Nós é que tendemos, é assim, chegar-se ao ponto de descobrir a eletricidade, descobrir, inventar o que for, não é? O processo todo, o telégrafo, o telefone, a fotografia, tudo isso, foi uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, aquilo que está a acontecer hoje é outra coisa absolutamente extraordinária. Mas daqui a 100 anos, tudo isto já será velho e ultrapassado. E às vezes a minha relação com esta questão é essa. Tenho pena porque acho que o que vem aí deve ser... Às vezes penso meu pai, que já morreu, que era uma pessoa muito curiosa também,
E eu penso, ele gostaria de ter vivido agora, porque para ele isto também seria um fascínio. E, portanto, eu penso, olha, isso é que eu tenho pena de não assistir ao fascínio do que vem aí, sei lá, não sei o quê, mas é fascinante, seja o que for. Curiosamente, o que eu acho, isso deve-se muito ao facto das pessoas não saberem a história. A tal questão do século XIX, nós olhamos para o século XIX não para querermos ficar como no século XIX em termos de comportamentos e de relações interpessoais, no fundo é isso, as relações interpessoais é que movem o mundo, seja em grande escala ou em pequena escala. Mas nós olhamos para o século XIX, nós não olhamos para o século XIX, porque se olhássemos para o século XIX, sabíamos que o futuro era no século XIX para quem estava no século XIX. E, portanto, o que é curioso quando se analisa o processo histórico é essa noção de quão fabulosas foram todas as épocas. E, portanto, este nosso autismo de acharmos que nós agora é que somos únicos, sozinhos aqui no mundo, é uma coisa terrível, porque tira-nos a possibilidade de uma dimensão muito mais universal em termos, e não quero entrar em áreas esotéricas, mas em que tudo está presente sempre. E nós fazemos parte de um processo que não compreendemos, porque não nos é dado ainda, um dia lá chegaremos, penso eu, não sei, mas não compreendemos. Mas há um processo que forçosamente, cada dia se descobre mais um planeta, não sei aonde, não sei o quê. Portanto, tudo isto é um processo e nós fazemos parte dele. Agora, esta questão do tempo e do espaço, tão complexa, se calhar não é nada, é sempre a mesma coisa, é sempre um tempo e um espaço presentes, em que estamos sempre, portanto, somos sempre presente e somos sempre futuro. E somos sempre passado, porque o passado continua aqui. Nós não éramos hoje se não tivéssemos sido antes. E, portanto, todo esse processo, se tendermos a esquecê-lo, ficamos presos nestas pequeninas coisas do e agora, que horror a internet. As crianças vão ser todas mortas e feridas e violadas e mais não sei o quê por causa da internet. Estamos a brincar. Só podemos estar a brincar. Só serão, todas não, mas pronto, só haverá muito perigo se não forem educadas de acordo com as condições de hoje, que são essas. Olha, é a mesma coisa, tu agora dizes à tua filha, olha, cuidado, quando saís de casa, não vais ser atropelada pela carruagem que vem aí com os cavalos, porque os cavalos são perigosos. Não é? Atravessar a rua sozinha e vêm aí as carroças todas com os cavalos. E os cavalos, quem é que domina os cavalos? E lá vão as crianças todas ser atropeladas pelos cavalos. E às vezes sinto que é isso que se passa, as pessoas com medo que as crianças sejam atropeladas pelos cavalos. Ainda estão a pensar em termos dos cavalos e das carroças. Hoje podem ser atropeladas por outras coisas, como no século XIX seriam atropeladas por cavalos. No XX, eu ainda me lembro de haver carroças lá na minha terra, não é? Havia um carroceiro que andava a vender azeite. Numa carroça e havia... Eu lembro um dia apanhar um grande susto com um carro de bois, porque o carro de bois, eu vinha na rua, era muito estreitinha, e o boi deu-me com o rabo na cara. Quando passou por mim, o boi atirou o rabo e deu-me com o rabo na cara. Olha, agora, qual é? Isso é um perigo real. Íamos deixar de andar na rua porque andavam bois e podiam dar com o rabo na cara. Até podia ter morto, claro, mas... Tudo isso são questões... Não são questões. A ignorância é a mãe de todos os medos. Portanto, a partir daí, nós se calhar, e agora estou a falar na nossa sociedade portuguesa, o facto de termos passado aqueles anos, tantos, para além dos anos, em relação ao resto da Europa, onde estávamos inseridos, em que a educação não foi, a instrução não foi um objetivo de Estado, não é? Em que nós vemos os países nórdicos que no início do século XX o nível de alfabetização já era enorme e nós aqui, como sabemos, e portanto essa ignorância
em que grande parte da população portuguesa foi, porque mesmo havendo instrução primária, ficava-se por aí e pronto, e o enquadramento social das pessoas era muito limitado em termos de conhecimento e, portanto, essa ignorância, se calhar, durou mais anos do que nós pensamos. E o medo, eu sinto os portugueses muito medricas. As pessoas têm medo de tudo. Aflige-me muito isso, até mesmo ainda hoje. Eu gosto muito de viajar e viajo sozinha muitas vezes. Ainda há menos de um ano fui fazer uma viagem, que era uma viagem que eu gostava de fazer. E eu fico fantástica. Eu acho espantoso, as pessoas perguntam-me, e não tens medo? Eu acho espantoso, como é que alguém, perante outra pessoa que vai fazer uma viagem fabulosa, eu acho que foi. E a pergunta que me faz é, não tens medo? Não é, e o que é que viste, e o que é que foste, e o que é que encontraste, e o que é que... Sei lá, a exaustão, não é? E havia muita areia, eu atravessei o Gobi, portanto havia muita areia, ouvi... Não havia muita areia. Sei lá, havia muitos geradores eólicos. Eu achava que quando eu dissesse, fiquei fascinada com os milhões de geradores eólicos do deserto do Gobi. Para mim foi uma coisa desta viagem, foi uma experiência única. De repente tu entras num deserto e vês milhões, andas centenas de quilómetros no meio de milhões de geradores eólicos. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mesmo com a internet à minha disposição. E de repente começo a ver aquilo, e começo a ver nos livros, de facto estava cá escrito, mas eu não dei importância àquilo. Há muitos geradores eólicos na China agora. Eles daqui a não sei quantos anos vão ter tudo a energia eólica. E a pessoa diz, ok, há muitos geradores eólicos, não é? Vamos não sei onde e também ficamos em embasbacados. Tantos geradores eólicos. E de repente começa a andar centenas de quilómetros no meio de geradores eólicos. E aquilo bateu-me. E quando cheguei cá, vinha geradores eólicos. Uma coisa ridícula, não é? Mas as pessoas perguntavam-me, não tiveste medo? Hã? É quase o Dom Quixote, não é? Também não teve medo dos moinhos. De certa maneira, eu não tive medo dos moinhos, pois não. E nós temos medo dos moinhos de vento. Não há nenhum meio que não possa ser usado como tu quiseres. Portanto, tu tens uma chávena, uma simples chávena, e podes pôr lá dentro veneno, licor, chá, café, água pura. E por isso eu não acho que seja diferente. É isso que, de certa maneira, é preciso desmascarar. Vamos ter medo de uma chávena. Porque é que quando este senhor trouxe a chávena e me trouxe o chá, eu não comecei a pensar, e se este chá está envenenado? E podia estar. Aí está, vamos bater na questão do medo e na questão de tu conheceres a natureza de tudo. Ou seja, e saberes que a natureza tem perigos. Porque é que nós andamos aqui na rua calmamente? A natureza tem perigos. Pode vir um tufão, pode vir um não sei quê, um incêndio, o que for. É um risco estar vivo. É um risco. Ora, quando vivemos nessa paranoia de que a internet, que horror, e que vai conhecer a minha vida, e que vai não sei quê, eu neste momento, que nasci em meados do século XX, que cresci numa cidadezinha de província, onde todos se conheciam, onde a reputação de uma pessoa podia acompanhá-la para o resto da vida, onde havia pessoas que se suicidavam por questões de reputação.
Digam-me qual é a diferença. É ser mais notório. Não era, porque lá na cidade aquilo também era assim, todos nós sabíamos. A minha mãe dizia-me muitas vezes, porque eu sempre fui muito alegre, sempre convivi com muita gente, sempre falei com rapazes e raparigas e ai, não penses que algum deles vai querer casar contigo. E eu dizia, mas eu quero lá saber, também não quero casar com nenhum deles, assim. Portanto, esses terrores, esse medo de... Não é nada. Senão, uma das coisas que, por exemplo, aí está, que o teatro nos ensina, e eu sendo também uma pessoa de teatro, basta ler os gregos clássicos. Eu ainda há poucos anos, há 3 anos, há 2 anos, fiz um Aristófanes. E aquilo é um sufoco. Quando tu começas, independentemente, pronto, das tragédias e não sei o quê, o Aristófanes, uma comédia, mas a compreensão do ser humano é a mesma. Está ali tudo. E tu começas a ler aquilo e é a mesma coisa. Aquilo podia ser hoje. Aqueles homens, aquelas figuras, aquelas personagens, são hoje, existem hoje. E, portanto, o problema está em nós resolvermos os nossos problemas como seres humanos. Depois, crimes, há sempre. Violações de identidades, de segredos, de não sei o quê, há sempre. Tempestades, mortos, feridos, há sempre. Agora, como é que nós vamos saber ou não funcionar no meio disso tudo? É o nosso dia de hoje. Eu acredito que na pré-história as pessoas tinham o mesmo tipo de medos e de ansiedades. Não sabiam o que era o relâmpago. Imagino o horror que era. Deveria ser muito mais terrível a pessoa de repente apanhar com uma tempestade, com uma trovoada, do que hoje entrarmos na internet, presumo eu. Presumo eu. Portanto, os desgraçados que andavam lá, por aqui, andavam aflitos o tempo todo e de repente aparecia uma trovoada. Que horror! Aí está. Uma das coisas que é questionado neste momento em termos do teatro, com esta tendência para o teatro não de texto. E a tendência para se culpar, por causa das novas tecnologias, as gerações que abandonam a leitura e que têm mais dificuldade e que, portanto, querem partir para outros meios de expressão performativa que não baseada num texto. E é engraçado encontrar esta geração nova que sai da escola, por exemplo, na Escola Superior de Teatro, não é? E que, teatro, texto, não temos texto. E depois, passados 5 anos ou 6, estão todos a fazer teatro de texto. E eu acho isso muito engraçado. Não quer dizer que sejam textos com estruturas narrativas tradicionais, como é evidente, não é? Já não é preciso estar a dizer muita coisa, porque a evolução do público dá-nos outro tipo de ginástica mental. Também os romances já não são iguais aos romances em termos de narrativa, aos romances do século XIX. Mas essa área do teatro, que é qual é a mensagem que está por trás, se é uma mensagem mais performativa de ação ou mais intelectual ou emocional, mas a partir de um texto escrito que defina sentimentos. Porque muitas vezes o problema é que tu não podes transmitir intelectualmente, tu podes transmitir fisicamente uma emoção, mas um pensamento intelectual, uma atitude intelectual é difícil transmitir sem ser pela fala, não é? Eu toco num objeto quente e toda a gente percebeu que aquilo
estava ali, ou quente mais, ou enfim, que havia ali um atrito entre aquele objeto e eu própria quando reajo. Agora, não posso depois, a parte intelectual, uma coisa é a reação, não é? A reação, eu toco e reajo, ok, desagradável, porque se fosse agradável eu ficava agarrada. Portanto, desagradável. Agora, isto é a reação performativa em termos de ação do corpo. Agora, intelectualmente, tu só podes passar, está frio ou está quente, se disseres, porque senão ninguém percebe. E, portanto, esta conjugação é uma conjugação fundamental para tu comunicares. Comunicas por ação e comunicas pela fala, que é a ação também, a fala também é a ação, mas uma ação intelectualizada, com o teu pensamento por trás. Bom, ora, aí é engraçado, porque a primeira tendência é, não, eu comunico tudo pelo corpo. E claro que tu em dança até comunicas pelo corpo, mas comunicas, é assim, há códigos de comunicação. Portanto, aí está, há um mundo para tudo, há um mundo para comunicares com o corpo, há um mundo para comunicares com a fala. E depois tu, através da internet, como dizias, podes ter a fala e podes ter a ação, e podes ir comunicando. O problema é, se o mundo passasse a ser todo só tecnológico, é que ficava muito limitado, porque faltam outros sentidos. Porque tu, tecnologicamente, vais tocando no tátil, mas não tocas na outra pessoa. Portanto, tu podes comunicar em termos de ação, tu demonstras ao outro, sem precisar de falar. Tu podes comunicar em termos de comunicação intelectual, ou seja, pela palavra ou pelo texto, não é? Pois lá um texto. Estou triste. Tu podes pôr assim uma cara, ou lá o smile, lá aquela coisa, ou o que for, um emoji qualquer, a dizer que estás triste. Ou podes escrever, estou triste, ponto. Isto é a mesma coisa, estás a comunicar aí, há uma comunicação intelectual ou uma comunicação performativa em que dás a tua opinião. Mas depois, e o cheirinho, um dia lá se chegará, penso eu, não sei, mas isso falta. Ora, aí é que eu penso que não é ter medo, como é evidente, é pensar na complementaridade. Se nós vamos educar as crianças com uma dose muito grande de tecnologia, estamos a limitar as potencialidades da comunicação, porque a comunicação faz-se pelo olfato, pelo tato, enfim, não é? Pelos outros sentidos. E penso que aí é que é o maior perigo. Não é, porque os outros são os perigos normais de estar vivo. Ir na rua e ser atropelado, ponto. Ou estar no lugar errado na hora errada, ponto. Agora, o que me preocupa é as crianças, porque ao serem educadas sem uma visão muito abrangente do que é o mundo, podem ficar com limitações, não é? Por isso, quando eu vejo, por exemplo, um miúdo, aí está, e na minha geração já havia, que só gosta de bife com batatas fritas, ou de hambúrguer, é a mesma coisa. Quer dizer, como é que pode uma criança dizer não gosto? Então, não gostas, porquê? Não sei, nunca comi, mas não gosto. Pronto. Para mim isto é uma criança altamente limitada. A mesma coisa, não me venham com perigos da internet. Porquê? Eu acho que é perigoso um miúdo passar a vida toda com uma educação que o proibiu de poder desfrutar de outro tipo de sabores. Ou seja, a sua grandeza como ser humano fica limitado. É assim, é sermos ou não sermos preparados na infância para a grande experiência que é a vida. E a grande experiência que é a vida, neste momento concreto, inclui a tecnologia. Este tipo de tecnologia, porque a tecnologia é sempre... E, portanto, uma criança nasce agora e tem que ser preparada para este mundo real que existe neste momento, de forma mais abrangente possível.
Porque quanto mais limitada for esse crescimento, e os primeiros anos de vida, isso está mais do que provado, são fundamentais para o futuro, e portanto, para o futuro daquele ser, não é? E portanto, quanto mais abrangente for essa educação, mais preparada a criança está para lidar com tudo, desde a trovoada, desde a chuvada, desde a tecnologia. E por isso, essa é que é a questão, porque é evidente que quando essa criança que nasce agora chegar aos 50 anos, tudo isto estará diferente. A questão é tu utilizares um meio para aquilo que tu queres. E por isso, tu podes querer criar uma sociedade, por exemplo, de gente altamente violenta. Quem produz os conteúdos sabe como é que isso se faz. E nós sabemos. Eu sei perfeitamente como é que poderia fazer determinadas coisas. E eu usava esses meios para induzir. Bom, depois eu tenho que saber também que não é pelo facto de eu induzir determinada coisa que o público vai cegamente seguir aquilo. Isso depois depende de muitas outras coisas. Ora, essas coisas, o público, ou o espectador, ou o cidadão, tem de estar educado para saber perfeitamente se vai facilmente ou mais dificilmente atrás daquilo que é induzido a fazer. Isso é o problema das massas, não é? Da comunicação das massas e da manipulação das massas e da dinâmica de funcionamento das massas. E eu penso que a educação na primeira infância pode ajudar ou não a condicionar alguém para estar mais ou menos ser mais ou menos facilmente manipulável. O que é que faz com que haja pessoas manipuláveis e outras menos manipuláveis? É genético? Não sei quais são os estudos que há sobre isso. É genético ou é educação? E se calhar o problema está aí, o cidadão verdadeiro será manipulável, isso é sempre, porque há condicionantes emocionais, etc., que nos leva até a gostar de ser manipuláveis. Eu posso gostar, não é? Ou seja, por exemplo, aí está, a arte manipula-me e eu adiro porque gosto de ser manipulada, mas tenho consciência disso, mas não gosto que um político me manipule. Portanto, vamos lá ver, saber a diferença, não é? E se calhar manipulam mais vezes. Também estou sempre a ser enganada. Só que depois há limites. Espera aí, estou atenta. Deixei-me enganar. Agora vou andar para trás. Porque, percebes? Isso é cidadania. É educação para se ter uma participação não passiva e responsável. Há um autor muito interessante que escreve sobre o espectador, a responsabilidade do espectador. É o Jacques Rancière. Jacques Rancière escreve sobre o que é a função do espectador como espectador responsável, ou seja, não é simplesmente alguém que se senta ali, deixem, mas que tem um espírito crítico sobre. Nós termos um espírito crítico tem a ver com a educação. Portanto, essa questão do espírito crítico que a educação nos conduz a termos e que pode, inclusive, ou deve, levar-nos a pôr em causa a própria educação. Não é? E, portanto, a partir daí, se crescermos com isso bem entranhado, não há perigos, claro, porque é o perigo de estar vivo, ponto, mas não há tecnologia perigosa, como é evidente. Qual perigosa? O quê? Uma bomba porque mata 10 milhões é mais perigosa do que se matar 9.900... não é. A questão é até que ponto tu estás consciente do teu poder como pessoa
e daquilo que a tua ação e a tua capacidade de pensar e de ver e de observar, até que ponto tu tens isso bem estruturado. E a partir daí venham as tecnologias que vierem. Porque se eu quiser pego uma faca e mato-te, preciso cá de uma grande arma. Ok, a arma pode fazer com que eu mate mais gente. Ao mesmo tempo, é uma questão de economia de escala. Só tem essa importância, a rádio e a televisão têm essa importância, se chegarem ao espectador, não é? E ao ouvinte. Se não chegarem, não tem importância nenhuma, porque a comunicação implica o processo completo. Curiosamente, não sei se a internet também tem. Porque um dos problemas o receptor da comunicação via internet ou via rádio estar mais ou menos solitário. Eu acho que esse é um dos problemas que é curioso pensarmos. Se a televisão aí está nos seus primeiros tempos, funcionava muito como a lareira e a família está sentada à volta da lareira a conversar, depois que horror, a televisão, a família deixou de conversar, coisa horrível. Provavelmente a família deixou de conversar enquanto estava a ver televisão, mas depois no dia seguinte as pessoas conversavam sobre o que tinham visto na véspera. Não é? Portanto, o processo é todo o mesmo. Agora, essa questão de se ficar mais ou menos inserido na sociedade e de a tecnologia transformar um homem num elemento mais solitário ou num elemento mais sociável, e sabendo nós como a sociabilização é fundamental, não é? Uma criança que nasce sozinha no meio da floresta, sabemos o que é que acontece, porque já aconteceu. E, portanto, o seu desenvolvimento não se processa, é preciso estar em sociedade para o desenvolvimento se processar. De onde o crescer isolado, sem inclusive aí está os tais sentidos todos atentos e a informação, pode ser muito inibidor de uma autonomia e de uma responsabilidade grandes. Individuais. E por isso, aí é que está a questão. Eu sou autónomo e responsável individualmente ou eu faço parte de uma massa e funcionamos todos em conjunto, sem autonomia e sem responsabilidade individual. E provavelmente essa é que é a grande questão. O perigo de ficarmos muito individuais. Mas eu não acho que haja esse perigo. Acho que não há. É uma intuição minha. Acho que não há. Porque, quer dizer, é evidente, há pessoas que são, mas sempre houve, não é? Pessoas que são antissociais e que vivem isoladas e que não se adaptam e que não sei o quê. Pronto, paciência. Paciência não, é lá a vida deles. Agora, a questão é... No todo, como sociedade, é isso que queremos? Uma sociedade de pessoas isoladas? Ou evoluímos mais se cada um for responsável e autónomo? E participar na sociedade, mas com a sua autonomia, a sua responsabilidade individual. Eu acredito nisso, acredito em sociedades formadas por pessoas individualmente responsáveis e autónomas. Acredito, mas pronto, é a minha postura. E não acho que a tecnologia altere nada, antes pelo contrário, enriquece cada um de nós muito mais. Muito mais, porque eu tenho acesso a saber como é que pensam noutros sítios, como é que são outros locais, tenho acesso aos livros online, tenho acesso... Assim, para mim é impensável imaginar que a tecnologia de algum modo pode prejudicar a nossa evolução como seres humanos. É impensável. Agora está a passar... Ainda ontem eu vinha no metro e à saída do metro havia um big cartaz de promoção. Acho que é uma rede, não sei, é uma coisa qualquer. Com uma boneca, uma robô a fazer promoção. E depois vi a publicidade na televisão.
expliquem-me se aquilo tem alguma graça. Eu prefiro um boneco de peluche, é muito mais fofinho. Expliquem-me qual é a graça daquilo. Eu não percebo. Alguma vez eu ia mudar de operadora, não sei de quê, por causa de me porem aquela boneca a fazer promoção. E a falar como se... Aí está, a falar como se fosse, não, porque aquilo não representa nada, aquilo não é uma representação. Aquilo é brincadeira. Acho eu. É. Como há quem faça desenhos animados e não sei o quê, põe ali uma boneca. Mas, agora, inteligência artificial é outra coisa, espera aí. Agora, põe-me uma robô com cara de mulher a falar. A Sofia, não é? Que ela se chama, acho eu. Ainda por cima a Sofia, não é? Ora, eu agora vou ter medo da Sofia. É assim, se eu tivesse que ter medo da Sofia, era muito infeliz. Se nós tivermos medo da Sofia, acho que somos muito infelizes. A sério, estou a falar a sério. Uma sociedade com medo das Sofias só pode já estar num estado de degradação absolutamente terrível. Mas lembras-te que o Stephen Hawking, que morreu há pouco tempo, foi muito alertar, cuidado com robôs, cuidado com a inteligência artificial. Achas que é um medo exagerado ou é um determinismo tecnológico? É assim. Ainda está suficientemente desconhecido para nós termos medo. Não é? O medo desconhecido. É sempre a mesma coisa, é o medo, não é? Ok, noutra história, medo da trovada. E nós agora medo da Sofia, ou lá aquilo que ela representa. Não é? Sofia é a nossa representação, neste momento, da inteligência artificial. Pronto, uma representação. Vão substituir-nos. Aí está. Tenho pena de não estar cá para ver. Para já, quando falamos em esta geração, aí está, eu penso na minha geração. Não é possível generalizar e apenas a tecnologia existente hoje é que permite generalizar. Portanto, há uma espécie de quase ciclo vicioso em que eu generalizo porque existe uma tecnologia que me permite generalizar. A geração de hoje fica condicionada. Sempre, em todas as gerações. Havia as massas, é o problema das massas. Isso levanta outra questão. Se há 10 anos atrás me dissesses que eu algum dia iria dizer isto, eu dizia não, que ideia, alguma vez eu vou dizer não. Mas agora digo, se calhar faz parte do processo social existirem massas, existirem pessoas que não se enquadram nas massas. E as massas são os grandes movimentos. E depois há 2 ou 3 que surgem, sei lá, um Leonardo da Vinci, né, e que dá pontapés na massa e que sozinho vale por milhões. E esta questão de haver pessoas que valem mais que outras, que é complicadíssimo, não é? Assim, eu não posso dizer que acho que há pessoas que... Mas eu olho para o Leonardo da Vinci e digo, caramba, é assim, não é por ele ser conhecido hoje, é por aquilo que ele fez, pela sua obra. Aquele homem era diferente. O Hawkins, por exemplo, não é? E nós dizemos, então se calhar é da condição da natureza haver massas e haver pessoas. E depois, se calhar é da condição da natureza sobreviver também. A natureza renascer e sobreviver. E, portanto, se calhar nós, como parte que somos de todo este processo natural, esta natureza onde estamos inseridos, se calhar também faz parte, não é? De vez em quando vêm pragas. As pragas são as massas que abafam muita coisa,
Mas depois aquilo lá, de chegar outro momento, é que aquilo de repente vem frio e as pragas morrem todas e acabou a praga, ponto. Eu não... Há muita gente, esse barulho todo que se faz, que horror agora, sei lá, porque há uns youtubers que dizem aos miúdos para não obedecer aos pais, ou não sei o quê, anda tudo aterrado com os youtubers, com não sei o quê. Tenham dó. Tenham dó, quer dizer, se nenhum pai, nenhuma mãe, ou nenhum tio, ou tia, ou avó, ou o que for capaz de se sentar com o miúdo, a olhar para aquilo e a desmontar aquilo, então se calhar deviam ir presos por incompetência. Percebes? É assim, há casos, ok, eu fico condicionado, só quero ver futebol. Também em Roma não iam todos para o circo. Não parece que isto seja nenhum fim do mundo, ou nenhum... é um processo natural em que há pessoas que não pensam nas coisas e vão simplesmente por aquilo que gostam, não é? Aderem emocionalmente e não aderem intelectualmente. E há outros que olham para a vida de uma forma mais intelectualizada, a tentar perceber, a tentar relacionar, a tentar tirar conclusões, a errar muitas vezes e a assumir que erram com a maior das naturalidades, como é óbvio. Uma pessoa errou, ok, errei, acabou, vamos partir para outra e ainda bem que errei, que agora vou fazer de outra maneira para ver se acerto. E se calhar não acerto, olha, paciência. Portanto, esta postura, ou então os outros, sim, tudo, só vejo isto, só quero isto, só não sei o quê. Coitados, pronto, coitados. Agora, que isso seja perigoso, eu não acho que é. Eu falo com tanta gente que está atento e que sabe, eu diria assim, ok, posso pertencer a uma elite, será que pertence a uma elite? Não, porque na minha elite, ou seja, no meu grupo, também há muita gente que não pensa em nada e que às vezes começa a falar e que se percebe que não pensou. Porque uma coisa é pensar e bater ao lado, outra coisa é não pensar sequer, não é? Agora, sinceramente, eu não vejo problema nenhum na tecnologia, né? E assim, aí está, é a chávena. Tu pões lá dentro o veneno ou o chá. A televisão, para mim, é menos só isso. É transmitir à distância imagens e sons. Foi para isso que nasceu. Depois evoluiu em termos de precisar até de conteúdos para se alimentar, não é? E depois, ao criar esses conteúdos, ao criar todo um processo económico e financeiro à volta, é evidente, passou a ser um negócio, passando a ser um negócio, tem as regras do negócio, ponto. Portanto, isso aí também não. Vendam lá o que quiserem, como uma loja, também vendo. Mas como conceito, o transmitir à distância, isso é que é. Ora, essa transmissão à distância deixou de precisar de antenas terrestres e de não sei o quê. Aí está, a tecnologia evoluiu. Mas o conceito é o mesmo. Portanto, é muito natural que evolua. A questão está, quais são os conteúdos que tu vais transmitir à distância? Vamos sempre bater no mesmo. Quais são os conteúdos? Então, aí é que eu posso dizer, ok, o regulador Estado, ao criar o serviço público, pode ter como aí uma necessidade, aí está, de não embarcar apenas, eu não diria no gosto das massas, mas no gosto de quem negocia com o gosto das massas. Pronto. E por isso, para que não fiquemos nas mãos de quem negocia com o gosto das massas, precisamos de encontrar um equilíbrio para que haja a tal individualidade responsável. Mas isso é uma questão de discussão dos conteúdos, não tem a ver com o processo, não é preciso que haja uma RTP ou não sei o quê, porque eu própria, não é, posso criar aí está, posso, porque é que os youtubers vão de ser todos tontos, não é? Há youtubers que fazem sentido. O problema está no conteúdo, nos conteúdos. Agora, os conteúdos de quem produz e depois as necessidades de quem
consome. E essas necessidades vêm da educação, não vêm da tecnologia, nem vem de coisas nenhuma, vem da educação, ponto. É na educação que eu acho que tem que estar o foco. Mas sempre foi. Quando os países nórdicos implementaram a aprendizagem da leitura, não é? Tinham um objetivo concreto. E nesse caso até era um objetivo mais, em parte, religioso. Era para as pessoas lerem a Bíblia, ponto. Mas o ler a Bíblia ali também tinha uma função social importante, que era, ok, a Bíblia funcionava como uma espécie de ética, não é? Havia a educação dos costumes, passeada naquela moral que a Bíblia, e as pessoas aprendiam a ler. E eu posso dizer, ok, mas não é preciso ser a moral cristã, escrita na Bíblia, com aquela leitura, enfim. Pois não, mas defina-se o que é que se quer, isso é outra questão. Mas a questão está nos conteúdos sempre. Não está nada na tecnologia. Ai, abençoada tecnologia. Ou seja, Embora eu que assisti à revolução tecnológica na área do audiovisual, não é? Enfim, não assisti completamente porque não sou do tempo em que era puramente só em direto. Mas comecei bem a época em que ainda grande parte ainda era em direto, não é? E o que não era em direto muitas vezes era em filme, película. E está, por exemplo, o editar em película. Não há nada, mas nada que substitua. Até o cheiro, o tátil. Os cortes que eu tive na mão por causa daquelas benditas fitas que cortavam literalmente. É? Isso são experiências táteis. Aí está. Portanto, eu posso dizer que houve um retrocesso tecnológico quando o ascético de uma sala de edição hoje não se compara com a bagunça organizada e perigosa, porque eu podia-me cortar, e o cheiro de uma sala de montagem de filme. Portanto, houve um retrocesso porque diminuiu o nível de experiência. Mas agora, qual é então o retrocesso disto? É que eu posso ir buscar essas experiências noutro sítio. Perdi ali, mas vou buscar noutro sítio. Porque se fui educada para isso, sei que preciso de experiências que vão além da visão e da audição. E, portanto, se preciso dessas experiências, vou buscá-las. Porque a minha inquietação natural, como ser humano, curioso, com necessidade de me espantar, o espanto filosófico que é, há qualquer coisa que me surpreende. Há qualquer coisa que me surpreende e eu tenho necessidade de desbloquear a minha compreensão em relação a isso. E, portanto, isso é que é a minha natureza humana. Ora, se eu perder isso, deixo de ser humana, passa a ser sub-humana. E sub-humana ando bem, como os cães e os gatos e essas, não é? Pronto, andamos aí. E depois há os humanos que pensam nas coisas, que não embarcam 100% em tudo o que lhes diga. Há uma coisa engraçada. Quanto mais... Eu não vejo séries, eu não vejo televisão, às vezes vejo por uma questão de ser prático, às vezes os noticiários, às vezes apanho por acaso, porque sei lá, às 2 da manhã vou ver o que é que está a dar e apanho alguns documentários, algumas reportagens até interessantes, ou porque ouço falar, ou qualquer coisa, e depois vejo. Também não gravo para ver depois, isso é curioso, custa-me. Às vezes vou ver, pronto, mas não me... Para mim é um momento... mas isso pode ser, pronto, é de formação profissional, ou de educação, ou da época em que vivi. Aquela coisa de, vou guardar para ver daqui a bocado. Não vejo. A não ser que seja qualquer coisa muito concreta. Não vejo. Daqui a bocado não vejo. E se vir, vejo no computador. Não vou ver na televisão. Mas eu acho... a questão aqui é...
tudo tende a condicionar-nos. Quanto mais canais e quanto mais... É uma guerra comercial. E cada vez mais eu faço a distinção entre o que é ficção e o que não é ficção, o que é a notícia ou a reportagem ou o documentário. Sempre sabendo eu que aquilo é uma representação da realidade, que não é o real e que aquilo tem filtros pelo meio, porque é a própria cabeça das pessoas que o fizeram, tudo isso. Mas isso sei porque é a minha profissão também, portanto sei. Mas pronto, mas isso é uma questão. Mas cada vez se separa mais as duas áreas. Para mim, cada vez as duas áreas estão mais separadas. E o que eu sinto na área da ficção é que já nada de novo me estão a dar. Porque todas para já, as histórias, nós já sabemos, são sempre as mesmas. Só há não sei quantas situações dramáticas. Portanto, varia, mas é sempre a mesma coisa. Lembro-me, eu tinha pai 14 anos e tinha uma professora de português falando da construção de histórias. A filha quer casar, o pai não deixa, a mãe consente. E pronto. E aí está. E portanto, com mais variante, menos variante, a filha quer casar, o pai não deixa, a mãe consente. Bom, e esta lição ficou para o resto da vida. Como é que eu vou embrulhar a história? E depois, como é que vou passar a emoção? Ora, eu cada vez sinto mais a necessidade de ler. Porque é condicionante de me passarem histórias com imagens e sons que me condicionam a enquadrar aquela história naquelas personagens e naqueles cenários, com aquelas ações, e que me limitam muito. E por isso eu acho que na tal educação para os miúdos, não se deixarem condicionar, a leitura seria fundamental. Porque quando eu estou a ler, há uma história que eu assisti, portanto passou-se à minha frente, que é quando apareceu a grande primeira telenovela brasileira, a Gabriela, a partir da obra do Jorge Amado, eu fui convidada a seguir para um debate com o realizador, passado uns anos. E eu defendo a não adaptação de obras literárias ao audiovisual, seja a televisão ou ao cinema, ou o que for. Ou seja, quanto melhor para mim for uma obra literária, menos deve ser passada ao audiovisual. Porquê? Porque acho que uma boa obra literária deve permitir a individualidade do leitor. E eu, ao ler, sou eu que estou a criar os meus espaços, as minhas personagens. Portanto, a minha componente de participação na obra é imensa. Enquanto que a minha componente na participação de uma obra audiovisual é tendencialmente muito menor. Eu digo por causa do estilo realista que as obras audiovisuais assumem na generalidade. E, portanto, esse estilo realista transportam a obra demasiado para o real e tornam-na muito documento. E, portanto, fica esta separação que eu digo que para mim é fundamental entre a ficção e a não ficção. Ao criar ficções com estilo realista muito vincado, eu estou a assistir como se elas fossem do real. Tenho tendência como espectadora. E, portanto, aquilo para mim passa a ser uma verdade. Estou a ver aquilo aconteceu. Se aquilo... Pronto. Mas voltando à história da Gabriela, nesse debate, uma das razões... Eu, aliás, fui convidada para o debate exatamente porque conheciam essa minha teoria de que não nada adaptado, ou seja, podem adaptar o que quiserem, mas não grandes obras literárias. E eu também eu digo isto em termos de provocação, mas no fundo eu acho isso. E ele dizia, não, porque com a minha adaptação da Gabriela,
as pessoas foram comprar o livro a seguir. Venderam-se não sei quantos mil exemplares e, portanto, é vantajoso para a literatura. E eu respondi, não, porque as pessoas foram ler e depois disseram, o Jorge Amado não escreveu isto como deve ser. E é um facto, porque aquela personagem, é assim, as pessoas estavam a ler o livro completamente condicionadas. Ninguém criou individualmente a personagem Gabriela na sua cabeça. Todos estavam a ver a Sónia Braga e os outros atores e as outras personagens todas naqueles atores. Portanto, as pessoas estavam a ler o livro de Jorge Amado, condicionadas pela imagem e som, e, portanto, aquele livro, lido depois da condição audiovisual ter entrado, deixou de ser o livro, porque não permitiu uma leitura autónoma e individual. Mas isso é muito uma coluna no meio, o meio é a mensagem. Não é? É óbvio, não é? Acho eu. Isto aflige-me muito. Então, o que eu vejo, esta questão das séries, desta moda das séries, não é? Que agora toda a gente só vê séries e senta-se em casa, a família, a ver séries. Eu dá-me vontade de rir. Ai, que bom. Mas estão, assim, porque estão a ver nas séries a realidade que querem ver. Não estão a utilizar a ficção como meio de crescerem em termos de imaginação e de exercício. Se eu não exercitar a imaginação, ela fica bloqueada. Portanto, eu, ao ler, estou a completar os cenários, as figuras, eu crio aquelas imagens. Até posso não ser muito... Quando leio, está com um vestido às florinhas, e eu imagino logo o vestido às florinhas, que é forçosamente muito diferente do vestido às florinhas que cada um... Ou seja, tu, como profissional, eu sei que és amante do audiovisual, consideras o audiovisual uma arte, eu não diria pobre, mas condicionadora em relação ao literatura. É aí que eu quero chegar, exatamente. A questão é, ou seja, se eu tenho a ficção de um lado e o real do outro, e se o real me dá tendencialmente a noção do mundo em que vivo, a ficção só passa para eu criar um mundo outro que me ajude a completar-me como ser humano, não é? Com imaginação, com quietação, enfim. E que depois as duas coisas em conjunto é que fazem de mim o que sou. Quando este mundo da ficção está tão colado ao real que não permite esse exercício da imaginação, da efabulação, da loucura completa, eu fico condicionada. E eu às vezes sinto que esta febre das séries acaba por condicionar, porque eu estou a ver de um lado, ainda por cima, quando tantas têm tanto a ver com as questões concretas do poder, da justiça, da lei, portanto, estas questões muito, ou da doença, portanto, não é por acaso. É evidente que as pessoas aderem muito mais a tudo aquilo que tem a ver com os meus medos. E os meus medos é das doenças e do poder do Estado sobre mim. Portanto, ao darem-me em ficção aquilo que são os meus medos que me advêm do reconhecimento da realidade, aquilo está tudo misturado. Então, onde é que eu tenho espaço para descobrir outras coisas? Já se como as fake news são notícias ficcionadas, ainda por cima com a maldade para o objetivo. Pois. Fake news é tal. Eu acho que quem trabalha em audiovisual e trabalha muito em audiovisual tem uma postura muito mais crítica ao próprio audiovisual e ao sistema todo audiovisual, à indústria audiovisual do mundo. Mas a crítica, a tua postura crítica vem, aí está, de tudo o que tu sabes da história da humanidade.
não pode vir daquilo que é hoje, concretamente. Se tu não sabes o que se passou na Grécia, em Roma, ou no Egito, tu não tens dimensão, e estou a ser muito radical, mas eu acredito, tu não tens dimensão para apreender o que se passa hoje. Porque o que se passa hoje é o resultado de tudo isso. E portanto, quando tu olhas de fora com todo esse somatório de experiências da humanidade, tu estás mais inserido e capaz de perceber. É assim, quem não leu, ou quem não conhece minimamente o pensamento, sei lá, de Maquiavel, não é? Anda a apanhar bonés completamente. Porque está lá tanto. Basta isso. Aí está. Tu vês 50 séries e são todas aquilo. E depois pegas no outro, nesses, por aí fora, até chegar ao Platão. Mas é que nem é preciso pegar numa Maquiavel, não é preciso pegar em nada, pega-se no Platão. Agora, quem for educado desde criancinha por um sistema, seja a família ou a escola, que tenha consciência da grandeza do pensamento exposto na obra de Platão, não tem que ter medo de coisa nenhuma. Mas depois aí é que está, se calhar. Porque, desculpa só, não tem que ter medo porque o ter medo faz parte. Não tem que ter medo de ter medo. Espera, eu não estou a dizer que não tenha medo. Eu tenho medo. Eu odeio andar de avião. Odeio. Tenho um medo horroroso que aquilo caia. Não consigo descontrair. E estou sempre a ouvir os ruídos. Isto está diferente. E depois é porque faz assim. Portanto, ter medo é parte. Não, eu falo às vezes do ter medo. O que não se pode é ter medo do medo. E por isso, o crescer, não é? Sem medo, ou seja, com consciência do medo, mas sem medo do medo. Diz-me uma coisa, tu dás aulas, portanto tens muito contacto com... Eu, neste momento, já não estou a dar aulas por sistema. De vez em quando faço uns workshops. Mas tens contacto com... Sim, tenho muito... Sim, novos? Sim, tenho. Tu estavas a dizer, acho que alguns são menos curiosos, não é? Eles falam contigo, tu percebes alguma coisa de mudança dos hábitos de consumo dos jornais, ou eles ouvem rádio, falam da televisão, falam mais da internet? Pois, sim. E acho piada porque nos divertimos em conjunto, não é? Mas aí está, provavelmente também a malta nova com quem eu me dou, ou com quem contacto, ou com quem tomo café e converso, provavelmente também são os escolhidos, ou seja, escolhidos em termos de aqueles que querem vir. Os outros que não querem vir não vêm, não é? Pronto, portanto não... eu não sou assim uma espécie de... Não sou o Messias, com todos atrás de mim. Portanto, há essa... Por exemplo, ainda o ano passado não, já em 2016, eu achei extraordinário um grupo de 5 raparigas, não é? Atrizes jovens, que me convidaram para fazer um espetáculo com elas. Pronto, eu acho isso muito... E foi muito interessante o processo todo, porque... Conversamos imenso e foi muito criativo em termos daquilo que elas me deram e daquilo que eu também lhes dei, e portanto todo esse processo. E pronto, e participo noutras atividades com malta nova. Só que aí está, são aqueles que já têm a potência, não é? Eles chegam para mim com 20 anos, já estão formados. Mas, por exemplo, aí está, um caso. Uma aluna, ela até já é 22, 23 anos, e eu ia dar aulas e ia de metro. E ela entrou no metro, algures, e sentou-se ao meu lado. E vinha com auriculares
a ouvir música. Eu deixei-a sentar-se. Quando chegámos à estação, ela saiu, eu saí. Ao meu lado. Depois foi um bocadinho à frente. E chegámos à escola e fomos para a aula. Eu não disse nada aquele tempo todo, como é óbvio, porque ela não me viu. E nesse dia, acho que a aula foi muito boa. Foi muito boa. Porque eu comecei a aula por isso. E ela não estava a acreditar. Eu disse-lhe tudo o que tinha acontecido. Eu disse, não, tu fizeste isto. Olha, sentaste, tá? Era eu que estava ao teu lado, tu não me viste. Depois foste, saíste, tal, saíste, olha, até estavas à espera e fizeste assim na porta do metro, antes da porta a abrir. Depois saíste, foste para ali fora, e foste pela escadinha, depois chegaste para a direita, saíste pela saída, tal, eu vinha atrás de ti. Fizemos o percurso todo juntas e tu não me viste. Como é que uma atriz pode não saber o mundo onde está? Como é que alguém pode andar? Ou seja, a partir daí foi uma aula fora do programa todo, mas foi uma aula toda a falarmos sobre isso. Aí está. Aí está. Portanto, exatamente. Agora, eu penso, o que eu achei curioso a oportunidade que me foi dada, estás a ver, para poder conversar com aquele grupo sobre isto. E eu acho que é isso que nós mais velhos temos que fazer. Eu podia perfeitamente, quando ela se sentou, podia ter feito, menina, então, não se fala. Mas eu achei que era mais interessante, deixa ver até onde é que isto vai. Portanto, é minha obrigação tentar perceber onde é que estou. E depois, com a idade que tenho e com a experiência que tenho, deixar a experiência ir até ao fundo. Eu tive aquilo ao todo, demorou o quê? Talvez um quarto de hora. Ou 20 minutos, porque ainda fomos a pé um bom bocado, porque ainda era um bom bocado a pé. Talvez 20 minutos. E eu, 20 minutos, não tive necessidade nenhuma de lhe fazer assim, nenhuma, porque estava a achar a experiência muito mais interessante. Eu estava a ver até onde é que ia. Ora, esta nossa... eu acho que nós, os mais velhos, temos de ter também esta possibilidade de continuar com experiências. Não é por já sermos velhos que não temos nada a experimentar. Temos sempre, permanentemente. E esse olhar para a atualidade para tentar perceber o que é. Portanto, a conversa que veio desta experiência, onde eu tive o mérito, eu acho que foi de não estragar a experiência à partida, de perceber que havia ali hipótese, porque ela podia ter dado por mim em qualquer momento, não é? Já teria sido uma brincadeira, mas é que foi até ao limite, que foi até entrarmos na aula, de eu dizer, então, bom dia. Pronto, também já me conheciam, quando viram aquele bom dia, viram logo que havia ali a história. Pronto, e foi muito mais, aí está, foi muito mais útil aquela aula para todos, até para mim, com o debate que fizemos sobre esta questão. Estamos a falar de uma licenciatura, não estamos a falar de bebés, não é? Mas pronto, porquê? Porque também são de uma geração que apanhou uma transição, é mais complexo. Acho que hoje a consciência que se tem do todo, em termos da tecnologia, nada justifica que as crianças cresçam desprotegidas e sem poderem falar com os pais sobre os tais youtubers estúpidos e que dizem disparados. E sobre a vantagem de se dizer disparates, desde que se tenha consciência até onde é que depois se pode ir, não é? Para a história. Caramba, os miúdos que se deitaram da janela abaixo porque pensavam que era o Superman, não é? Portanto, não há nada de novo. Não há nada de novo. Eu não acredito que os adeptos do Hitler fossem todos pessoas horríveis. De repente, na Alemanha, não sei quantos milhões de pessoas eram todos monstros. Todos.
essa questão da manipulação das massas é uma questão muito complexa, eu não tenho competência para falar dela, apenas olho à minha volta e tento não entrar por aí. Ou seja, tento manter-me como é. É tal história, não temos pressa, vamos vendo. Não embarcar logo na primeira coisa que parece óbvia, não. Mas tudo isto me faz, não sei quantos milhões de pessoas. As pessoas não foram votar a isto ou aquilo, ou o Trump, ou o Brexit, ou o que fosse. As pessoas não foram por causa da manipulação lá do que lhes chegava lá nas redes sociais, que de repente não sei o quê. As pessoas não foram por aí. As pessoas foram porque tinham inquietações internas, que aquilo foi de contra às suas inquietações. Portanto, o que eles souberam foi analisar as inquietações das pessoas. Ir de encontro a isso. Então, isso é só para o mal. É só manipulação. A manipulação é uma palavra com uma conotação má. Mas pode ser uma palavra, também, aí está, o que o Scolari fez, quando as pessoas puseram as bandeiras à janela, foi ou não foi manipulação? Não é a mesma coisa? Para mim é a mesma coisa. Ok, foi inofensivo, teve piada, até deu coisa, tudo bem, mas foi a mesma coisa. Agora, as pessoas estavam conscientes ou não estavam quando puseram as bandeiras à janela? Não sei se estavam ou não. Não sei se estavam... Se de facto... Às vezes quando vejo as pessoas, por exemplo, aplaudirem o Cristiano Ronaldo por causa de ter feito, não sei o quê. Claro que é para aplaudir, é evidente, o homem fez uma coisa extraordinária. Agora, quando as pessoas começam... Nós portugueses também somos muito bons. Espera aí, começa logo aí. Mas são os próprios que dizem. Portanto, aí quando alguém diz... Ou seja, eu começo logo a pensar, se o Ronaldo, quando acabar de jogar, quiser ir para a política, tem logo ali não sei quantos adeptos. Independentemente de qual for a ideologia. Portanto, vamos lá ver quais são as inquietações destas cabeças que se ficam convencidas que nós, portugueses, somos muito bons porque é um Ronaldo que faz aquilo. Ou um Mourinho, ou o que for, ou a cientista não sei quantas, o que for. Nós somos muito bons. Houve uma época em que algumas vezes via o programa da ópera por questões de curiosidade profissional. Porque aquilo estava tão bem feito. Mas tão bem feito, que eu usava inclusive em aulas. Eu na altura dava aulas de realização vídeo. Eu usava nas aulas para comparar com os programas semelhantes que existia em Portugal. Portanto, havia, até na altura, lembro-me que apareceu uma apresentadora de programas da tarde ou da manhã, já não sei, que dizia, vai ser a ópera portuguesa, diziam a ópera portuguesa, ou não sei o quê, uma coisa assim. E então, por causa disso, eu lembro-me de ter pegado na ópera a sério e na ópera a tal, e fazer a avaliação, a comparação e a avaliação entre uma e outra. Com os alunos, eu usava o estudo dos casos. E por causa disso, é evidente, analisei muito em termos concretos como é que aquilo estava feito, não só em termos de conteúdos, independentemente da personalidade dela, que é um caso, não é? Mas, e da capacidade de comunicação, aquilo não tinha nada deixado ao acaso. Mas nada deixado ao acaso. E, portanto, era um ótimo meio de análise para a matéria que eu estava a dar. E, portanto, nada disso me espanta. Ela ser nomeada lá para ser a mulher mais importante, não é? Com mais... nada disso. Óbvio.
É óbvio. Agora, até que ponto essa manipulação foi possível, isso é que eu acho que é a questão. Não é a tecnologia que foi usada, é o controle das massas. Bem, não é a tecnologia utilizada. Como é que, por exemplo, qualquer pessoa, não é? Eu vou não sei onde. Ainda ontem, eu estava no Pilates e perguntei à minha professora de Pilates: conhece a escola não sei de quê, o estúdio de Pilates que há novo? Ela disse: não, há qualquer coisa muito estranha, porque eu não tenho nada no meu Facebook relacionado com o Pilates, nada. E de repente comecei a receber a informação de um estúdio novo de Pilates. A primeira vez achei que não tinha. A segunda vez eu pensei: o que é isto? E achei isto curiosíssimo, porque eu nem sequer sou amiga no Facebook da minha instrutora de Pilates. Não tenho ligação nenhuma. E isto despertou uma curiosidade imensa. Eu acho isto fascinante, desculpa. Eu acho isto fascinante. Como é que eu, que sou praticante de Pilates, começo a receber as notícias quando eu não tenho nada que fala em Pilates? Quer dizer, eu sei perfeitamente, basta eu ir com o meu telemóvel, não sei para onde, e estar lá no estúdio de Pilates e aquilo entrar e não sei quanto eu respeito. Eu sei que é assim. Mas eu acho isso fascinante. Agora, eu vou mudar de estúdio só porque, percebes? Eu até posso mudar, mas se mudar é consciente. Mas já não vou mudar porque gosto muito mas se mudasse, era consciente. Eu não posso achar que de repente começo a receber ali informações sobre o estúdio de Pilates, não sei de onde, e que isso é por acaso. Como é óbvio que não posso pensar. Sei que não é por acaso. Mas tu pesquisaste alguma coisa em Pilates? Nada. Se calhar pesquisei, se calhar, sei lá. Basta ir às vezes no site e Basta, sei lá, se calhar pesquisei, se calhar até há 5 anos, sei lá, não faço ideia. Não é? Se calhar alguém me perguntou alguma coisa e eu quis dizer quem era o nome do senhor ou qual era a época em que ele tinha nascido, lá o senhor Pilates. Se calhar, agora que estás a falar nisso, se calhar até é verdade, mas já foi há muito tempo. Mas eu acho isto fascinante. Mas é assim, mas se eu não tiver capacidade para perceber o que me interessa, é como a história das pessoas endividadas porque o banco andou a oferecer cartões e não sei o quê. Quantas vezes me ofereceram cartões? Então eu vou querer os cartões todos e vou-me endividar porque me oferecem cartões. Mas estão a brincar comigo. Percebes? É isso que eu acho. O cidadão tem que ser formado, senão é um animal. O cidadão não é um animal, ou seja, é uma pessoa. Se não tem formação, é um animal. É um animal. Se não tem formação, é um animal. Qualquer criança, há experiências de crianças, sei lá, há aquela história do pequeno selvagem do século XVIII, não é? O miúdo, coitadinho, cresceu lá no meio dos lobos. Eram igual a eles. Grunhia, fazia não sei o quê. Portanto, ora, nos dias de hoje, a formação inclui o conhecimento de tudo isto. Voltamos sempre ao mesmo. Ainda há muitos neandertais nesta Mas olha, uma coisa que me inquieta, agora para acabar. Mas espera aí, desculpa, mas é curioso, aí está, vamos à história. O conceito de cidadão nasceu na Revolução Francesa, não é? E, portanto, aí está, essa abertura da responsabilização individual dos seres humanos que acompanhava o conceito de igualdade, fraternidade, liberdade. Mas acompanhava. E por isso, se tu continuas com o conceito e queres continuar, e é fundamental que se queira continuar, acho eu, desculpa, com o conceito de igualdade, liberdade e fraternidade, e se por outro lado o conceito de cidadão não é completo, tens aqui um desequilíbrio. Ora, a tecnologia não implica nada com isto se não houver este desequilíbrio.
Não tem nada a ver com isto, porque isto é que é fundamental, mas para que isto, a liberdade, a igualdade e a fraternidade sejam plenos, a criatura tem que ser cidadão. Ou então há desfazamento. Onde é que entra aqui a tecnologia? Digam-me, em lado nenhum, tanto faz. Este é que tem que estar ao nível disto, para poder fazer assim. Onde é que está? Ouve-se muitas vezes a escola, os agentes de educação das escolas falarem que a educação é dada em casa pelos pais. Nós sabemos que para isso os pais têm que ter competência. Então vamos fazer o quê? Vamos criar uma sociedade onde, para ser pai ou mãe, tem que se ter um curso, uma certificação. Vamos passar para aí ou não? Essa certificação, vamos lá ver, hein? É sim, eu não sei, aí está. Essa é uma curiosidade de futuro, a tecnologia até que ponto vai criar ou não as pessoas, nem precisamos ter filhos, né? Fazem umas clonagens e umas coisas e acabou. Aí é logo. Ainda, olha ali algures, que os brasileiros agora estão a comprar, imagino os brasileiros, e as classes com dinheiro, porque como gostam muito de crianças loiras de olhos azuis, estarão a comprar inseminações artificiais na América para terem crianças loiras de olhos azuis. E vamos pensar nisso. Porque esse é um caminho possível, ou seja, onde é que está esses miúdos que tu falas, não é? Onde é que estão inseridos? Estão inseridos em que ambiente? E esse ambiente está a fazer o quê? Para que eles sejam cidadãos. Porque faz parte de uma época da vida de uma pessoa, e até é muito saudável que assim seja, em que haja completos desajustes e desadaptações, inadaptações e tal. Isso é normal, e se não se passa por essa fase, depois até se pode ter alguns problemas na vida adulta, porque se fica a vida toda a querer ter esses comportamentos. Mas tudo isso aí está. O que é curioso é que nós dizemos mal da tecnologia porque graças às manipulações o Trump foi presidente. Então, criem manipulações para que as pessoas sejam conscientes, livres, responsáveis, sem medos. Façamos isso. E nem é preciso ser manipulação, é consciente. Vamos lá ver o que é preciso. Uma amiga minha tinha a neta numa escola, a miúda agora já cresceu, aqui em Lisboa, que andavam de noite pela floresta, levavam a família, uma escola conhecida, em que tinha a miúda de 5 anos ou de 6, não é? Ela foi uma noite, havia uma festa lá na escola, e a festa era os miúdos com uma lanterna, iam com a avó, ela, a miúda, pegou na mão da avó para conduzir a avó pela floresta durante a noite. E a miúda é que durante a noite, com a lanterna, foi dizendo à avó, vamos por aqui, agora ali, e a árvore não sei o quê, não sei quantos. Espera aí, porque é que não se faz mais isto? Qual medo do escuro, qual medo de perder na floresta? A miúda é que vai ensinar à avó como é que se anda à noite na floresta. Então, mas espera aí. Ora, então porquê é que não há discussões sobre isto? Uma miúda de 5 anos que leva a avó a conhecer a floresta. Como é que esta miúda cresce? Como é que esta miúda vai ser cidadã mais tarde? Se tudo for neste nível de interação com as questões concretas para uma miúda daquela idade. Portanto, uma miúda que naquela idade tem o prazer de levar a avó a visitar a floresta durante a noite com uma candeia. Até pode ser que quando chegar aos 13, 14, que seja horrível e bloqueie, não sei, mas eu duvido. Não sei, mas duvido. Sobretudo se houver essa noção de acompanhamento sempre do crescimento global.
Ou seja, ok, estás aí a pesquisar, ou estás a jogar, ou estás a correr atrás da bola, ou do que for, ou com o cão, ou na floresta. Na floresta. Quantos pais vão com as crianças para as florestas? Agora vai por aí, sozinho. Pode-lhe dar até um GPS. Não é? Pode-lhe dar o GPS. Fabulosa tecnologia. Pode dar um GPS à criança. A minha mãe o que é que fazia? As primeiras vezes que eu fui sozinha para o colégio, ia escondida, contou-me ela depois, não é? Ia escondida atrás a ver se eu não me perdia. Não é? Quantos pais fazem isso? Eu lembro-me da primeira vez que saí sozinha de casa. Portanto, e lembro-me do peso que isso é. Nem eu sonhava que a minha mãe ia atrás a espreitar. E se calhar ficaria furiosa se soubesse, não é? Mas pronto, mas aí está, é isso. É a educação. É evidente que vai haver alterações. Uma das questões aí, embora eu seja tão adepta da identidade individual, é a cultura do grupo, ou seja, nós somos portugueses. E eu não duvido que quando apareceu a RTP, o facto de haver em 1957, ou 7, houve a identificação do grupo portugueses reforçou-se, porque as pessoas todas assistiam em conjunto ao mesmo. E, portanto, como quem vai a uma igreja, não é? E está em conjunto a assistir. Como quem vai à mesma escola, não é? As pessoas frequentaram aquela universidade e têm qualquer coisa em comum. Que a televisão e a tecnologia vai permitir, vai criar alterações, vai sofrer, não há dúvida nenhuma. Aí a questão será como é que as identidades culturais vão resistir a isso, com a difusão. Neste momento já vemos muita gente a aplicar imensas palavras inglesas no discurso. Os economistas ou a malta das informáticas, ou não sei o quê, não é? Portanto, a língua portuguesa ou outras línguas. É curioso, por exemplo, o Macron, há 15 dias ou há 3 semanas, veio a anunciar que a língua francesa tem que estar novamente em... Ora, o Macron também sabe perfeitamente o que faz, não faz nada por acaso, mas até isso, eu presumo que provavelmente daqui a uns anos já não haverá identidades nacionais, não sei quem é que sabe, não sei. E, portanto, essa questão da dispersão pode colocar uma questão mais complexa na organização das sociedades. Como é que se organiza uma sociedade em que os elementos não se sentem em conjunto? Então, aí está, por exemplo, este facto de, em Portugal, isso estar nitidamente a acontecer, a abstenção nas eleições estar a crescer de uma maneira imensa, não é? Como é que tu podes ter uma democracia se os cidadãos não participam na eleição dos seus representantes? E portanto, isso porque isso já mexe com a nossa organização social, não é? Não tem nada a ver com tecnologia. Tem a ver com o facto de as pessoas estarem a adotar comportamentos mais, não só individuais, porque o individual não é errado em termos sociais, mas individuais de relação comunicacional com o desconhecido. Eu ligo-me mais depressa a alguém que não tem nada a ver comigo, ou que tem apenas numa pequenina coisa, e não com quem tem a ver comigo na grande organização social em que eu estou inserida. Pois.
E, portanto, aí é evidente que aí, quando chegar um momento, ou não chegar, não sei, se essas pessoas um dia tomarem consciência, mas onde é que eu estou? Não é? Onde é que eu estou? Porque aí está, falta o tato, falta o gosto, falta o cheiro, falta tudo. As pessoas ou sentiram essa falta ou não sentem, mas se sentirem, precisam de voltar outra vez ao género humano. E aí o que é que vão encontrar de volta? Não sei, porque entretanto não sei o que é que... Isto é fascinante. Por isso, a relação da pessoa, não é a tecnologia, é a relação que a pessoa criou e por outro lado, descontinuou com a sua sociedade de origem. Agora, o que é um facto é que eu conheço muita malta, que continua otimamente integrada com os amigos e que portanto, essa questão da televisão ir acabar ou não, como é que era feita a identidade nacional antes de haver televisão? Lá vamos nós olhar para a história. Portanto, se calhar então voltaremos a uma situação muito equivalente. Né? Provavelmente a diferença está em que nessa altura as pessoas não tinham a autonomia de circulação que têm hoje. Não é? Aliás, por exemplo, é fácil ver, as pessoas casavam muitas vezes até com primos e com os filhos dos amigos, não é? Dependia das classes sociais, porque as pessoas não saíam do sítio, as pessoas nasciam e morriam no mesmo sítio. E, portanto, como nasciam, a identidade cultural estava assegurada. Agora, o que temos é esta realidade, que é a circulação. E a circulação obriga-me a ter um mundo, o mundo é meu. Agora, será que depois do mundo ser meu, eu retorno à minha identidade cultural de origem? Será que eu gosto de viajar para a China porque sei que, no fundo, depois eu sinto-me confortável quando estou em casa? Ou será que vai tudo evoluir-nos? Porque se isso for assim, se eu tiver consciência do mundo e ao mesmo tempo consciência da minha cultura, então eu volto e o mundo é o mundo, eu tenho a minha posição no mundo, mas eu tenho a minha posição também numa cultura que me é próxima. Agora, se eu parto para o mundo sem identidade própria, individual e de nascença e de pertença, isso é outra coisa completamente diferente. Se a tecnologia facilita isso, facilita as duas coisas, porque permite-me eu estar na China ligada a cá. E permite-me eu partir para a China sem sentir ligação nenhuma. Ou permite-me eu estar cá mais ligada à China do que... A China não é um exemplo bom, porque, enfim, as dificuldades de interação tecnológica com a China não são alguma coisa. Mas aí está, por exemplo, eu ao viajar para a China, eu sei que posso ter Facebook, por exemplo, mas dá-me prazer não ter. Dá-me prazer não ter, eu estou na China, não é para ter Facebook. Para que é que eu agora vou lá, o não sei quantos, para depois ter Facebook? Não me interessa nada. Porque também é interessante, não é? Pronto. Mas pronto, seja qual for o local, não é? Eu posso ir para onde quer que seja. E posso estar cá mais ligada a lá do que a cá, e posso estar lá mais ligada a cá do que a lá. Portanto, agora é evidente que a televisão nos modelos em que parece-me evidente, mais tarde ou mais cedo também termina, e que possa ficar qualquer coisa muito, muito específico, como ainda temos o telefone fixo, ou provavelmente, o que é que se perde, o que é que se ganha. Mas aí está, estamos conscientes disso. Vamos deixar de comunicar por deixar de ter telefone fixo? Não vamos. Então, é o importante, o que é o importante para nos mantermos seres humanos? É a capacidade de perceber onde nos inserimos, é a capacidade de poder, depois de morrermos, termos feito qualquer coisa que torne isto um bocadinho diferente, qualquer coisa. E é a capacidade de nos, aquilo que eu digo, espantarmos com tudo e viver em permanente surpresa. Não é? Surpresa. E essa surpresa tanto vem do natural, do real, do que me enquadra fisicamente, como daquilo que vem da tecnologia que eu posso apreender
E surpreender, 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 surpreender. Ou então é uma pasmaceira.